Olá, muito boa noite. Sejam bem-vindos ao Fala Cabo Verde desta sexta-feira. Boa noite. Vamos conferir as principais manchetes desta edição. Ministério da Justiça nomeia definitivamente 96 agentes de segurança prisional nas cadeias de Santiago, Fogo, São Vicente, Sal e Santo Antão. SIACSA afirma que a nomeação dos agentes prisionais aconteceu de forma ilegal e com várias anormalidades. Vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças mostra-se preocupado com o possível fim do financiamento norte-americano do Millennium Challenge Corporation. A Organização Mundial da Saúde reforça o apelo por ações coordenadas e investimentos sustentados para erradicar o paludismo. A nível internacional, Rússia realiza um dos maiores ataques à Ucrânia e deixa pelo menos 12 mortos. Destaques para ver agora no Fala Cabo Verde. Vamos ao desenvolvimento das notícias. Após meses de espera, 96 agentes prisionais são finalmente nomeados de forma definitiva nas várias cadeias do país. Uma vitória de resistência e luta diante da incerteza que havia na nomeação definitiva desses agentes prisionais. Durante meses, o cenário foi o mesmo nas cadeias da Praia, Fogo, São Vicente, Sal e Santo Antão. Pairava no ar alguma incerteza quanto à nomeação definitiva, bem como o grito da precariedade relatada em várias conferências e manifestações lideradas pelo Sindicato da Indústria, Agricultura, Comércio e Serviços afins. Hoje, essa realidade começa a mudar. A nomeação definitiva dos 96 agentes, conforme consta no boletim oficial, foi feita nos termos do disposto nos artigos 58º e 69º da Lei 20/X/2023, de 24 de março, conjugado com o disposto no número 2 dos artigos 8º e 20º e o número 1 do artigo 29º do Decreto-Lei número 66/2020, de 30 de janeiro, que aprova o Estatuto do Pessoal da Segurança Prisional. Um total de 96 agentes de segurança prisional de nível 1 foram nomeados de forma definitiva pela Direção-Geral dos Serviços Prisionais e Reinserção Social. As nomeações, conforme publicado no Boletim Oficial nesta quinta-feira, têm efeitos imediatos a partir da data da publicação. Os encargos salariais, segundo o mesmo documento, serão suportados pelas cadeias onde os agentes estão colocados, nomeadamente a Cadeia Central da Praia, Cadeia Regional de Fogo, Cadeia Central de São Vicente, Cadeia do Sal e Cadeia Regional de Santo Antão. O sindicato representativo dos agentes prisionais demonstrou seu descontentamento perante a nomeação feita pelo Ministério da Justiça. Gilberto Lima avançou que a nomeação dos agentes prisionais aconteceu de forma ilegal e com várias anormalidades. Gilberto Lima avançou que a tão esperada nomeação dos agentes prisionais não ocorreu como deveria ser. Segundo o sindicalista, são vários os pontos que não foram levados em conta durante o processo de nomeação, o que, ao seu ver, são ilegalidades por parte do Ministério da Justiça. Não creio que hoje, mas se SIACSA e agentes prisionais está tudo satisfeito com a nomeação que saiu ontem. Mas essa nomeação saiu com montes de incongruência, anormalidade e ilegalidade. Ilegalidade por quê? Porque houve uma mobilidade ou recolocação de agentes para ilhas quando, na setembro de 2023, foi colocado ali na praia, lá na São Vicente,
na Santantão, na Sal e na Fogo, agentes prisionais. O mesmo afirmou que os agentes que participaram nas manifestações foram penalizados durante o processo de nomeação e outros foram excluídos. Também, dentro daquela nomeação, está lá a mobilidade forçada. É só pessoas que participam na negociação, pessoas que participam na manifestação de seus direitos, pessoas que dão cara, que mostra que a coisa estava torto, mas devia sentar na mesa para discussão de problema. Também dentro de essa nomeação não tem exclusão de agentes. Agentes que fabricam processo disciplinar. Para doce, processo de nada. Hoje, porém, é que são nomeados. Agora não está pergunta. O que é que tem a fazer com esses agentes? Mo que esta fica perante essa situação ali? Esta pagar assim dar na casa. O sindicalista avançou ainda que dos 99 agentes que deveriam ser nomeados, apenas 95 foram nomeados, uma situação que promete levar ao tribunal caso não for resolvida. O vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças, Olavo Correia, mostra-se preocupado com o possível fim do financiamento norte-americano do MCC. Entretanto, assegura que o governo cabo-verdiano está já à procura de soluções, bem como alternativas. Em declarações feitas em Washington, à margem das reuniões de primavera do FMI e Banco Mundial, Olavo Correia afirmou que Cabo Verde ainda não foi oficialmente notificado sobre o encerramento da Millennium Challenge Corporation, agência de financiamento dos Estados Unidos. Ainda assim, admite que existe uma forte probabilidade disso acontecer. A ser verdade, trata-se de uma decisão que prejudica Cabo Verde e a África em geral, frisou o governante, salientando que o país tinha grandes expectativas quanto aos montantes e setores abrangidos pelo novo programa de Millennium Challenge Corporation. Apesar da preocupação, Correia rejeita dramatismos. O mesmo disse que não há espaço para lamentações e que há que aceitar os fatos e procurar outras parcerias. O MCC, que apoia projetos de desenvolvimento em países africanos, incluindo Cabo Verde, está a enfrentar cortes significativos impostos pelo Departamento da Eficiência Governamental, liderado por Elon Musk. Estima-se que todas as operações da agência sejam encerradas nos próximos 90 dias. Caso se confirme o encerramento, Olavo Correia assegura que o governo está preparado e já está a trabalhar em soluções alternativas para colmatar essa falta de financiamento. O governo ainda ressaltou que o importante é manter o foco para continuar a trabalhar pelo futuro do país. Cabo Verde já beneficiou de 2 programas da Millennium Challenge Corporation, totalizando mais de 176 milhões de dólares, e assinou recentemente um novo acordo de concessão para desenvolver um terceiro compacto. Também, o vice-primeiro-ministro Olavo Correia indicou que os programas do país com o Fundo Monetário Internacional serão prolongados até às legislativas do ano de 2026, ocasião em que o próximo executivo deverá decidir o futuro dos mesmos. Em Washington, à margem das reuniões de primavera do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial, o também ministro das Finanças divulgou ser muito relevante que Cabo Verde continue a ter o fundo como parceiro, uma vez que a instituição atua como conselheira que ajuda o país na concretização e materialização da visão e estratégia do atual governo. Neste sentido, Correia afirmou que haverá uma extensão desses programas com recurso a algumas adaptações devido às eleições legislativas do próximo ano, mas sem avançar pormenores. Segundo o ministro, a extensão de curto prazo será discutida com o Fundo Monetário Internacional no próximo mês.
O novo governo, assinalou ainda o dirigente, terá o poder, a autoridade e todas as condições para que, querendo, possa depois estabelecer um novo programa nos mesmos moldes ou ajustar os instrumentos. Olavo Correia afirmou que existem determinados setores que são fundamentais para o futuro de Cabo Verde e que necessitam de continuar a contar com o apoio de instituições financeiras internacionais, como é o caso da ação climática, da segurança energética, da transição digital ou da conectividade e mobilidade. O vice-primeiro-ministro defendeu que o turismo de Cabo Verde não pode continuar a ser o único motor de crescimento do país, mas frisou que essa não é uma mudança que consiga fazer de noite para o dia, avaliando esse tipo de alteração na estrutura econômica de um país leva no mínimo uma década. No setor econômico, os preços da oferta turística aumentaram em termos homólogos 3,7% no primeiro trimestre de 2025. Os dados são do Instituto Nacional da Estatística. No primeiro trimestre de 2025, a taxa de variação homóloga registrada pelo Índice de Preços Turísticos foi de 3,7%, resultado superior em 1,1 pontos percentuais face ao trimestre anterior. Já a variação trimestral observada no primeiro trimestre de 2025 foi de menos 2,0%, inferior em 5,2 pontos percentuais ao valor registrado no trimestre anterior, que apresentou uma variação de 3,2%, reflexo do padrão de sazonalidade deste indicador. No primeiro trimestre de 2024, esta variação tinha sido negativa, menos 3,1%, situando-se em 1,1 pontos percentuais abaixo da atual. De acordo com os dados do INE, a classe dos hotéis, cafés e restaurantes apresentou uma variação homóloga de 3,8%, correspondente a um aumento em 1,1 pontos percentuais relativamente ao trimestre anterior. Nas ilhas de Sal, São Vicente, Santo Antão e Santiago, registrou-se aumentos dos preços relacionados ao alojamento e restauração de 9,1%, 7,7%, 2,7% e 1,1% respectivamente, e na Ilha da Boa Vista registrou-se variações nulas. As classes de aluguer de viaturas registraram um aumento de 0,4% e as de serviços de entretenimento e cultura não registraram qualquer alteração nos respectivos preços relativamente ao trimestre anterior. A direção da Associação Cabo-Verdiana de Pessoas com Deficiência disse que completou um ano de gestão com mais de 50 conquistas. Conquistas essas que, segundo a associação, promovem a inclusão e dignidade das pessoas com deficiência, marcadas por avanços legais e financeiros. A nova direção da Associação Cabo-Verdiana de Pessoas com Deficiência, impulsada em 2024 para o mandato até 2028, apresentou os resultados do seu primeiro ano de gestão, com uma lista robusta de realizações que reafirmam parcerias nacionais e internacionais no quadro do compromisso da instituição com a dignidade, visibilidade e inclusão social das pessoas com deficiência. De acordo com uma nota enviada à nossa redação, entre os ganhos está a regularização da situação do SENOFRE junto ao INPS, com pagamento de dívidas acumuladas e restabelecimento de direitos sociais para os colaboradores. O pagamento regular dos salários e das contribuições sociais também foi assegurado após anos de instabilidade. A associação gaba-se ainda por ter promovido a inclusão no mercado de trabalho, passando a ter 50% dos seus colaboradores e estagiários formado por pessoas com deficiência, estágios remunerados e a contratação de ex-voluntários também marcam esse novo ciclo. No rol das realizações incluem ainda a realização de eleições representativas,
a retomada de eventos públicos, como o Dia Mundial das Pessoas com Deficiência e a melhoria da comunicação institucional, como canais ativos e conteúdos educativos. Falemos agora da saúde. Cabo Verde contabilizou no ano passado alguns casos de transmissão local do paludismo. Segundo o diretor do Programa Nacional de Luta contra o Paludismo, foram classificados como casos de terceira geração por ter surgido a partir de um caso importado. António Moreira, diretor do Programa Nacional de Luta contra o Paludismo, avançou que a vigilância deve ser o eixo principal na luta contra o paludismo, visto tratar-se de uma doença instável, de transmissão sazonal e dependente da pluviosidade. O responsável pelo programa considerou o ano 2025 como muito especial, tendo realçado que o que se pretende é trabalhar para evitar as doenças de transmissão vetorial, como o paludismo e as arboviroses, em que se inclui a dengue. Para assinalar a data, conforme referiu, têm sido feitas várias atividades, sobretudo na promoção e prevenção, e trabalhos ligados à comunidade na sensibilização, visando evitar a proliferação dos mosquitos. António Moreira recordou ainda que na cidade da Praia, a zona de Fonton é a mais conhecida como viveiro de mosquitos e ponto de acesso de malária, por ser o local onde têm surgido alguns casos da doença. Cabo Verde, desde final de 2018, não registrou nenhum caso local, mas em 2021 o país contabilizou com 21 casos importados de paludismo, época em que se iniciou a campanha Malária Zero para a obtenção da certificação livre da doença, que veio a acontecer em 2024. E no Dia Mundial da Malária, assinalado em 25 de abril, a Organização Mundial da Saúde reforça o apelo por ações coordenadas e investimentos sustentados para erradicar a doença. Doença esta que ainda representa uma grave ameaça à saúde pública global. A Organização Mundial da Saúde destacou nesta quinta-feira, 24, em um comunicado, a necessidade urgente de reforçar os esforços para eliminar a malária, doença que ainda mata quase 600 mil pessoas por ano, maioritariamente na África. A organização lembrou que, desde 2000, as ações globais evitaram cerca de 13 milhões de mortes e mais de 2 bilhões de casos de doença, mas alertou que esses ganhos podem ser facilmente revertidos sem o engajamento contínuo dos governos, comunidades e parceiros internacionais. Em 2023, quase 80% dos mosquiteiros entregues na África subsaariana eram de nova geração, contra 59% no ano anterior. Essas inovações são vistas como vitais para proteger, principalmente as crianças pequenas, o grupo mais vulnerável à doença. Entretanto, os desafios persistem: sistemas de saúde frágeis, resistência a medicamentos, inseticidas, mudanças climáticas e falta de acesso a serviço de prevenção e tratamento ameaçam o progresso. A OMS alertou também sobre o impacto negativo de possíveis cortes de financiamento em 2025, o que poderia comprometer os serviços essenciais de combate à malária em muitos países endêmicos. Com o tema A Malária Acaba Conosco, reinvestir, reimaginar, reacender, o Dia Mundial da Luta contra a Malária reforça o chamado por mais investimento interno, inovação em estratégias de combate e o fortalecimento do compromisso político. A OMS destaca iniciativas como a Declaração de Yaoundé, assinada por 11 países africanos como exemplo de liderança necessária para alcançar a meta de eliminação da malária até ano 2030. Saímos agora para um intervalo e voltamos daqui a pouco com outras notícias do país. Até já! Acompanhe já a seguir. Mulheres que vendem nas ruas alegam agressões físicas e injustiças por parte dos agentes municipais. Veja ainda, Parlamento discute na especialidade proposta de lei que reorganiza os tribunais judiciais, fiscais e aduaneiros com suspensão de vários artigos.
de doentes com cuidados paliativos em Cabo Verde subiu de 100 para mais de 700 desde o ano de 2023. Informações avançadas por Hugo Ribeiro, um dos médicos portugueses que apoia a formação de equipas no país. Segundo Hugo Ribeiro, existia apenas uma equipa de cuidados paliativos no Hospital Universitário Agostinho Neto, porém a valência cresceu para 19 equipas especializadas, não só na Ilha de Santiago, mas também nas ilhas de São Vicente e Santo Antão. O mesmo afirma que a formação pro bono é possibilitada através do apoio do Grupo Médico de Intervenção Cívica, Iniciativa Médica, que este mês realizou a mais recente missão em São Vicente e Santo Antão, dirigida a 50 profissionais de saúde em cada uma. Como resultado, mais de 300 profissionais já receberam conhecimentos, incluindo preparação avançada para cuidados mais particulares, além de formação básica, que permite na base a referenciação de beneficiários. Descreveu que Cabo Verde aproxima-se mais da realidade europeia, com uma inversão de pirâmide etária e com patologias que acompanham também esse envelhecimento da população. Cabo Verde é este ano o país anfitrião da Cimeira de Saúde de África 2025. E durante 3 dias, o arquipélago acolhe decisores especialistas e parceiros de vários pontos do continente para debaterem estratégias de fortalecimento dos sistemas da saúde. Promovida pelo Ministério da Saúde em parceria com a Zenith Global Health, a Cimeira destacou-se pela promoção de uma abordagem integrada da saúde humana, animal e ambiental no continente africano. O ministro da Família, Inclusão e Desenvolvimento Social, Elísio Freire, elogiou a iniciativa One Health, sublinhando que, face às limitações de recursos, esta abordagem contribui para reforçar a proteção da saúde global. Para países insulares como Cabo Verde, com limitações de recursos, dispersão geográfica e vulnerabilidades ambientais acentuadas, a filosofia do One Health não é apenas uma visão e deixou de ser uma opção. É uma necessidade concreta e uma condição essencial para garantir resiliência e proteção da saúde pública e da saúde global. No caso concreto de Cabo Verde, a plataforma de abordagem One Health, temos registrado avanços significativos que vão desde a melhoria da coordenação interinstitucional na gestão de emergências e surto com origem humana ou animal, a implementação do Plano Nacional de Saúde para as Mudanças Climáticas e o próprio plano da abordagem que engloba temas conexos às 3 saúdes. Por sua vez, a presidente da Zenith Global Health alerta que a crise climática vai além do meio ambiente, afeta diariamente a economia, a segurança alimentar e a saúde pública, aumentando riscos como a escassez de água e o surgimento de novas doenças. A África está em um momento pivotal. Nós somos os menos responsáveis pelas emissões que afetam o câmbio climático. E ainda assim, nós somos os mais afetados pelas suas consequências. E isso não só destrói as nossas economias e nosso sistema alimentar, mas também ameaça para a nossa saúde. É sobre insegurança, escassez de água, insegurança da água, deslocamento de segurança, aumentando a emergência de doenças zoonóticas que desafiam nossos sistemas alimentares. Simplesmente, o câmbio climático é uma cara, e a cara é humana. Climate change has a face, and the face is human. A iniciativa, que visa promover o intercâmbio de boas práticas, reforçar a cooperação multissetorial, reuniu os representantes do setor público e privado, técnicos, académicos e organizações internacionais em torno da abordagem One Health, salvaguardar a saúde da África e do planeta. O Parlamento discutiu na especialidade a proposta de lei que reorganiza os tribunais judiciais, fiscais e aduaneiros.
A discussão aqueceu e resultou na suspensão de diversos artigos considerados fundamentais. A proposta de lei, considerada um marco na reestruturação do sistema judicial, fiscal e aduaneiro do país, encontrou forte resistência na fase de discussão na especialidade. Algumas alterações aqui introduzidas em relação ao Tribunal de Pequenas Causas cíveis, nomeadamente no que tem a ver com o aumento do valor, portanto, da alçada do próprio Tribunal. Estamos em sede da especialidade. Aqui convém salientar que devemos nos cingir ao debate do artigo sim, mas sem extravasar, portanto, a análise crítica do artigo e, em última instância, apresentando propostas alternativas. Daquilo que se fala aqui do Tribunal da Comarca da Praia, nós gostaríamos de ver estas questões também estendidas à Ilha de São Vicente, na medida em que aí também os problemas de crimes de bagatelas são imensos e não sei se será possível analisarmos essa possibilidade. Gostaríamos de... Sim. Obrigado. Primeiro, a criação de juízos de comércio. Segundo, também a criação de juízos de instrução criminal. E terceiro, a parte que tem a ver com a justiça administrativa, que fiz referência ontem, que já vai dar entrada no Parlamento a autorização legislativa para que possamos ter a justiça administrativa em Cabo Verde. A primeira vez na nossa história. O que era para ser um avanço na administração de justiça tornou-se um palco de impasses e incertezas. Dentro daquilo que é propriedade intelectual e propriedade industrial, os domínios de internet têm uma extensão das marcas e são, a grande parte das vezes, são mercados online, ou seja, são anexos à própria marca. Qualquer marca hoje e o registro do domínio comercial, e há vários casos de grandes marcas. Não seria possível também termos o mesmo juízo na Ilha de São Vicente, tendo em conta as situações que temos na ilha e o número de processos existentes? Porque estamos a aprovar agora a lei, não sei, mesmo que não se crie nos próximos 3 a 6 meses, mas fica já na lei. A previsão da linha H suscita-nos alguma dúvida. Portanto, diz que tem competência para declarar a perda a favor do Estado de bens apreendidos quando o Ministério Público proceder ao arquivamento da instrução. Havendo atuação do próprio Ministério Público em relação a bens suspeitos, estando esses bens já em poder do Estado, pressupõe-se em como o Estado dever-se-ia aguardar uma decisão judicial transitada em julgado para, portanto, a declaração de perda de bens. A ministra da Justiça disse ainda que espera o término das obras na antiga Conservatória de Registros de São Vicente para libertar espaço no tribunal e dar lugar a juízos de pequenas causas cíveis e criminais. O município do Tarrafal de Santiago comemora hoje 108 anos da sua criação. Para a data, o presidente da Câmara Municipal considera que o município celebra 108 anos de história, marcados por avanços, desafios e uma visão de futuro voltada para o fortalecimento do setor turístico e um desenvolvimento sustentável. Esta data reflete um percurso histórico notável marcado por avanços e desafios, considerou o edil José dos Reis. Destacou que, apesar das conquistas e avanços ao longo do tempo, não se pode negar que o município possui um potencial enorme, especialmente no setor do turismo, considerando uma estratégia fundamental para o futuro do Tarrafal, ciente dos desafios a enfrentar para alcançar o patamar desejado. A estratégia, segundo ele, inclui a contínua implementação de intervenções de infraestrutura turística
visando consolidar o Tarrafal como destino seguro, atrativo e credível. O município também alberga o ex-campo da concentração ou o Museu da Resistência e aguarda que o governo entregue a sua candidatura a Património Mundial da Humanidade, mas já inscrita na lista indicativa dos patrimónios da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. O município possui uma área de 112,4 quilómetros quadrados, com 22 localidades entre urbanas e rurais. De acordo com dados históricos, o município do Tarrafal foi criado a 25 de abril de 1917. Uma situação de tensões nas ruas da capital do país tem gerado revolta entre várias vendedeiras. As mesmas alegam estar a ser maltratadas e ter os seus negócios prejudicados pelos agentes da Polícia Municipal que, segundo dizem, estão a atuar de forma injusta. No coração da cidade da Praia, concretamente na localidade de Sucupira e Fazenda, onde o comércio informal se torna uma alternativa de sobrevivência para muitas famílias, um grupo de vendedeiras denuncia maus tratos e abusos por parte dos polícias municipais. Aí eles falam, mas arriba para cima nunca pude vir, mas não nunca te vim arriba para cima. A mim está vindo naquele outro lado lá, mas a mim nunca de respeito nenhum fiscal. A mim cabe futa. Esse foi para não pôr na chompa, a mesa está tomando no gosto. Para não começar a pôr, mim que está põe na cara. Canto que não põe na cara, foi para não ir lá feira, aquela hora, me estará no banheiro. Hoje, mancheiro, não estou na banheira, eles abrem bocas, falam, mas não tem que pagar 10 conto para não conseguir tomar banheiro. A não ser que não está saindo com 10 conto, a minha ontem não vai ser nada a casa. Me tem 5 meninos machos. Se amanhã um homem falar, me furta. Nunca tem nada, falou para mim, tem de ouvir a fiscal tá toma. As vendedeiras explicam que no local destinado para elas realizarem suas vendas não possui condições e que ninguém compra seus produtos no local, o que as obriga a vender nas ruas. A mim se me busca vida, que dá um lugar direito para me bindi, não está bindi, mas dentro que tem condições. Eu pedrinha, que bucata põe dentro do banheiro para o vender rochado, bucata nem está com condições da para buchinta, para o bindi. Cabo o taça lá dentro, de ser patado, que está vindo nem dinheiro para pagar pedra. Não sei, mas nunca pude vir, mas lugar que não puro lá dentro, lá que está vindo. A mim não tem negócio lá. Mais de 2 semanas, mais de 2 semanas, mais de 3 semanas. Muita coisa que está vindo lá, não tem nos filhos para não comer. E depois junta mais de canto na mim, eles homens, a minha mulher, junta mais de canto na mim, pessoa uma pessoa já nunca agradece. Esse que agredem ontem. E junta na mesa agredem na sessão. Filmagem do Facebook que pude. E depois, a nós vende crime. A nós nunca se fute, a nós nunca se vende droga, a nós nunca busca nos pão para não ter nos filhos na casa. A minha única coisa que você está pedindo, se é que tem ninguém que está governando, ou para papia com nós, prende papia com nós, está tomando banheiro, ainda está família lixo. A mim tem 5 meninos que pai catar a comida, a mim só que está jovem para minha filha comida. Agora, se tomaram medida com aquele fiscal ali, nunca sabe o que está arriba do mundo. Nunca sabe, pô, não tem mãe, não tem pai. A mim, se a mim me tinha oxinha para ir para o monami, para que bem para o monabo. Agora não crê, quem é que está a família toma medida, não crê para tomar medida para não respeito, para não dar seu respeito também. A nossa equipa também entrou em contato com a Polícia Municipal para exercer o uso de contraditório. Os mesmos disseram que no momento o diretor não estava disponível para se pronunciar sobre o caso. Em São Vicente, durante uma conferência internacional realizada no Mindelo, foi destacado o compromisso das universidades em colaborar com os governos no combate às alterações climáticas. E este evento, que conta com parcerias internacionais, aborda o papel da educação ambiental e da ciência como aliadas na luta por um futuro sustentável. A Conferência Internacional sobre o tema Alterações Climáticas e Educação Ambiental, Desafios e Respostas, Saberes, Locais e Oportunidades reúne especialistas nacionais e internacionais nos dias 24 e 25 de abril.
As discussões visam gerar recomendações concretas que serão entregues aos governos dos países desenvolvidos como o objetivo de orientar políticas públicas e reforçar a atuação conjunta em prol do meio ambiente. A vereadora Carla Monteiro, em nome da Câmara Municipal de São Vicente, ressaltou a importância do envolvimento coletivo, incluindo ONGs, instituições e comunidades, para promover atitudes sustentáveis e melhorar a qualidade de vida da população. Ela frisou que a educação ambiental deve ir além do conhecimento, incentivando mudanças de comportamento. Já o Presidente da República, José Maria Neves, que participou virtualmente, enfatizou a educação para a sustentabilidade como um caminho para empoderar comunidades e formar lideranças conscientes. Segundo ele, a cooperação internacional é fundamental para alcançar soluções partilhadas e garantir justiça climática às futuras gerações. E fazemos mais uma curta pausa no Fala Cabo Verde. Voltamos dentro de instantes. O Fala Cabo Verde já está de volta, agora com as notícias internacionais. Pelo menos 50 palestinianos, na sua maioria mulheres e crianças, morreram e dezenas de outros ficaram feridos numa altura em que Israel intensifica as suas ofensivas em todo o enclave. Os ataques visaram zonas residenciais, incluindo edifícios locais de deslocação e campos de tendas improvisados, bem como uma esquadra de polícia, entre outros locais. Um ataque no norte de Gaza matou pelo menos 18 pessoas e outro matou 11, incluindo pelo menos uma criança, de acordo com as autoridades sanitárias palestinianas. Os militares israelenses afirmaram que o ataque à esquadra de polícia tinha como alvo um centro de comando dos militares. Pelo menos 7 pessoas foram mortas, incluindo uma mãe e os seus 2 filhos e outras 2 crianças, em 3 ataques no sul do país. Os ataques no centro de Gaza mataram 6 pessoas, incluindo 2 mulheres e 2 crianças. Desde o início de março, Israel isolou os 2 milhões de palestinianos da faixa de Gaza de todas as importações de alimentos e outros produtos, a fim de pressionar o Hamas a libertar os reféns, dos quais se crê que 2 dúzias ainda estejam vivos.
No dia da memória do Holocausto, parentes e amigos se reuniram em Israel para pedir a libertação dos reféns levados pelos terroristas do Hamas há mais de um ano e meio. 59 pessoas ainda estão em poder dos sequestradores. Eram 10 em ponto quando as sirenes soaram em todo o país. Foram 2 minutos de silêncio para homenagear os judeus mortos no Holocausto. Durante a Segunda Guerra Mundial, o regime nazista de Adolf Hitler executou um plano para exterminar os judeus na Europa. Milhares de famílias foram levadas para campos de concentração, onde enfrentaram a fome e os trabalhos forçados antes de serem encaminhadas para câmaras de gás. O Dia da Memória do Holocausto é marcado pela frase "Nunca mais", um apelo para que o período de perseguição e extermínio, que matou cerca de 6 milhões de judeus, jamais se repita. Hoje, os israelenses se reuniram aqui na Praça dos Sequestrados para lembrar, além das vítimas do nazismo, os reféns levados pelos terroristas do Hamas que permanecem na faixa de Gaza. Roberta conta que a sirene ganhou um novo significado. Eles são nossos irmãos e a sirene faz a gente lembrar que a gente é um povo só e que a gente precisa lutar por cada vida. Nathalie é neta de uma sobrevivente do Holocausto. Para ela, a homenagem é dupla, por causa dos 59 sequestrados mantidos em cativeiro. Fiquei muito emocionada, foi muito difícil ouvir, mas fiquei muito feliz em estar aqui, afirmou. Sequestrados que foram libertados também participaram de homenagens na Europa, como mostra a correspondente Patrícia Nielsen. O trajeto de 3 quilômetros levou a multidão até os crematórios de Auschwitz, antigo campo de concentração nazista, onde morreram mais de 1 milhão de judeus. Os sobreviventes dos ataques terroristas do Hamas carregaram bandeiras israelenses. Ao lado, fotos dos sequestrados que continuam na faixa de Gaza. Embora depois do Holocausto tenhamos jurado nunca mais, hoje estamos aqui pedindo a libertação de judeus que estão em jaulas, afirmou o presidente de Israel, Isaac Herzog. Depois do ataque terrorista do Hamas a Israel, o preconceito contra judeus cresceu no mundo. Só no Reino Unido foram mais de 3.500 casos de antissemitismo no ano passado. E justamente num país que abrigou judeus depois da Segunda Guerra Mundial. Na Alemanha, as homenagens foram organizadas no campo de concentração de Sachsenhausen, na região da capital Berlim. Ruth Wilkeman, de 97 anos, é uma das sobreviventes do Holocausto. Acabei comendo madeira de tanta fome, mas eu queria ser livre, afirmou. A Rússia fez um dos maiores ataques em 3 anos de guerra com a Ucrânia. Veja no Giro pelo Mundo. Câmaras distribuídas pela capital Kiev registraram o momento em que os mísseis caíram entre dezenas de prédios. Pelo menos 12 pessoas morreram e 90 ficaram feridas. A região oeste da capital ucraniana foi a mais castigada. Autoridades ucranianas afirmaram que a Rússia usou até mísseis norte-coreanos no bombardeio. As buscas por sobreviventes ainda são realizadas com o apoio de cães farejadores. Após os ataques russos, o presidente dos Estados Unidos pediu a Vladimir Putin que pare com os bombardeios na Ucrânia. Ao receber o premier norueguês, Trump foi questionado por um repórter se o presidente russo atenderia ao pedido para cessar os ataques. Trump respondeu que sim. O primeiro-ministro da Noruega saudou a iniciativa do presidente americano, que tenta um acordo entre os dois países. As novas autoridades de Damasco têm feito pressão para que as duras sanções impostas pelos países ocidentais ao governo de Assad sejam levantadas numa iniciativa com sucesso limitado. O governo britânico anunciou que vai levantar as sanções contra uma dúzia de entidades sírias, incluindo departamentos governamentais e meios de comunicação social, para ajudar o país a reconstruir-se depois da queda do presidente Bashar al-Assad na sequência de uma ofensiva rebelde relâmpago em dezembro.
Chefes de Estado de vários pontos do mundo vão participar nas cerimônias fúnebres do Papa Francisco no sábado. Segundo o Vaticano, 130 delegações confirmaram a presença nas cerimônias, incluindo 50 chefes de Estado e 10 monarcas reinantes. O presidente dos Estados Unidos e o seu homólogo ucraniano estão entre os líderes que chegam esta sexta-feira a Roma. A Assembleia da República de Portugal assinalou hoje os 51 anos do 25 de abril de 74, a revolução que pôs fim a 48 anos de ditadura e os 50 anos das primeiras eleições livres. A 23 dias das eleições legislativas antecipadas, o Parlamento português assinalou os 50 anos das primeiras eleições que colocaram em São Bento 250 deputados eleitos livremente e em sufrágio universal. Houve ainda espaço para uma homenagem ao Papa Francisco. O Presidente da República associou a vida do Papa à Revolução dos Escravos. Marcelo Rebelo de Sousa, que fez o último discurso numa sessão do 25 de abril como Presidente, disse que a mensagem de Francisco tem tudo a ver com os valores de abril. Tudo, dignidade, humanidade, paz, justiça, liberdade, igualdade, solidariedade, fraternidade, abertura, inclusão, serviço dos outros, preferência pelos ignorados, omitidos e silenciados, disse Marcelo. A sessão ficou marcada pela polémica com o luto da morte do Papa Francisco. Devido ao luto, o Executivo decidiu adiar alguns eventos, como a presença do Primeiro-Ministro na abertura da residência oficial. Esta decisão provocou a crítica generalizada da oposição à esquerda durante a sessão solene desta sexta-feira, que rejeitou haver incompatibilidade entre o luto e estas celebrações. E não se esqueça, na próxima segunda-feira, 28 de abril, o Fala Cabo Verde será às 20 horas, com uma nova dinâmica e nova comunicação, mas sem perder a simplicidade. Pois é, Elizabeth, na próxima segunda-feira, eu e a jornalista Cassandra Silva estaremos aqui para levar até si as principais notícias do país e do mundo, com a qualidade que você já conhece. Contamos com a sua audiência. Votos de uma ótima noite. Boa noite e bom final de semana.